Bem, bom dia, boa tarde, boa noite, professora Ana Paula. Eu não sei que horário a senhora vai estar vendo esse vídeo, mas esse aqui é meu trabalho sobre uma carta aberta aos indígenas. Eu não pretendo me ater muito a apenas uma época ou um povoado específico, mas fazer uma reflexão total sobre a história conhecida deles. Apesar de não haver grandes indícios físicos de sua história antes de 1500, o fato é que eles já estavam aqui e tinham suas culturas. Como qualquer povo, suas guerras eram definidas, até o dia da chegada dos europeus aqui no Brasil. De um lado, os homens avistavam uma terra sagrada, do outro, os outros homens avistavam uma virada total de dinâmicas. Não há de se pensar que eles eram apenas como os portugueses afirmavam ser. Aqueles seres inocentes e santos, pois pesquisadores como Maria Regina Celestino invertem os papéis e é inegável que os portugueses necessitavam mais do que os indígenas dos portugueses. Além do mais, todo estereótipo dado a eles se torna por interpretação, dado que os mesmos utilizavam os portugueses como forma de tirar vantagens do cotidiano da vila, como em suas guerras, por exemplo. Dois casos interessantes que a autora pesquisou são as trocas feitas entre os europeus e os indígenas, que no caso seria o caso do espelho e do canhão. Já analisando o caso do espelho, que é amplamente conhecido, foi a troca de serviços da extração da madeira para receber os espelhos. O que não é comentado é o outro lado, que são os indígenas que usavam esses espelhos como uma arma amaldiçoada que prendia seus inimigos dentro do reflexo. Caso o espelho fosse quebrado, o trancafiado morreria. O outro caso foi de uma senhora que trocou uma arara encontrada em sua terra, o que não era uma coisa tão novidade para ela, por um canhão português, o qual foi usado pelo seu povo para ganhar guerras travadas há séculos. Vale se lembrar também que muitos povoados, os quais fizeram trocas com os europeus, chegaram ao momento que eles não precisavam mais dessas ferramentas, então eles só pararam de barganhar com os portugueses, o que gerou uma revolta imensa para eles, porque eles necessitavam da mão de obra desses indígenas. Avançando um pouco mais no tempo, no século XVII, é estudado o caso da vila do Rio Negro, na Amazônia. Ideia essa que foi proposta pela Reforma Pombalina, pois foi reconhecida a necessidade dos portugueses do conhecimento e da aliança a eles, e ainda assim tentar um projeto de higienização da cor dos povos. Mas o que não foi esperado é que de todos os 11 mil habitantes dessa aldeia, 89% deles eram indígenas, apenas 8% eram portugueses e apenas 2% no final eram escravos. Bem, no final de todo esse projeto, de toda essa vila, a metade dos líderes eram indígenas. Um ponto importante a se destacar é que na educação de história feita no ensino atual, principalmente no ensino fundamental, é a ausência desses povos, quando já não são mais a mão de obra principal dos portugueses, a qual é trocada pelos escravos africanos e os escravos de guerra. A gente passa por várias épocas importantes do Brasil, da independência, do velho regime, da ditadura, até os dias atuais, e aparenta que os mesmos parecem ter parado no tempo. Isso é proposital. Toda essa ideia de que eles pararam no tempo é proposital, como se eles ainda estivessem vivendo como viviam 500 anos atrás. Essa ideia é propositalmente perpetuada para causar a impressão que esses povos são ultrapassados, que eles ainda realmente estão naquele tempo. Pois é estranho para muitos hoje verem essas pessoas vestidas com roupas sociais, usando celulares e tecnologias, que é normal para nós hoje, até no caso do Krenak, que para alguns é inadmissível o índio estar ocupando um lugar de poder que não seja na floresta. Essa ideia é principalmente perpetuada por aqueles que têm interesse nas terras desses povos. Agora a pergunta, como só poucos grupos têm poder para manipular todo o ensino que temos hoje em dia? Isso é bastante simples. Esses grupos têm um poder aquisitivo e político, assim sendo capazes de controlar a educação como um todo. Pois do que seria o agronegócio, a extração da madeira, os mineradores marginais, se não pudessem devastar a terra alheia? É triste ter que afirmar que as batalhas indígenas atuais deixaram de ser apenas guerras físicas contra tribos rivais e passaram a ser guerras políticas pela afirmação de terem o que é deles por direito. Mais triste ainda é perceber que sua dor não é oculta, mas sim ocultada. Que eles não são pessoas violentas, mas sim violentadas. E ainda mais, que eles não são pessoas indígenas. Eles são apenas indígenas. Um livro muito consagrado por uma reflexão, biografia e uma carta ao mundo é A Queda do Céu, escrito por Davi Kopenawa. Nele, o autor critica que o mundo está sendo ameaçado diariamente pela predação do homem branco, que não respeita o céu, que é sustentado pela floresta que o mesmo destrói. Um dos parágrafos que eu gostaria muito de citar, que eu amei nesse livro, é o seguinte: a floresta está viva, só vai morrer se os brancos insistirem em destruí-la. Se conseguirem, os rios vão desaparecer debaixo da terra, o chão vai se desfazer, as árvores vão murchar e as pedras vão rachar no calor. A terra ressecada ficará vazia e silenciosa. Os espíritos chaperis, que descem das montanhas para brincar na floresta, os seus espelhos fugirão para muito longe. Seus pais, os xamãs, não poderão mais chamá-los e fazê-los dançar para nos proteger.
Não será fácil espantar as nuvens de fumaça e epidemia que nos devoram. Não conseguirão mais conter os seres maléficos que transformarão a floresta num caos. Então morreremos, um atrás do outro, tanto o branco como nós. Todos os xamãs irão acabar morrendo, e quando não houver nenhum deles para sustentar o céu, ele vai desabar. E esse foi meu trabalho, essa foi minha carta aos povos indígenas, professor. Espero que tenha sido agradável para a senhora. Até mais.